Saudações, falsos planistas, e bem-vindos a mais um episódio do Falso Plano, em parceria com a Bola TV. Eu não sou o Henrique Augusto, como já devem ter reparado, sou o André Dias, estou aqui a fazer a off-season do nosso estimado moderador e hoje temos um episódio muito especial dedicado à corrida de que toda a gente está a falar, como é óbvio, o Troféu Matteotti, onde Rui Costa foi segundo lugar. Não, estou a gozar, obviamente. É um episódio inteiramente dedicado à Vuelta e ao rescaldo dessa grande corrida que nos trouxe João Almeida, o nosso bota-lume, no segundo lugar de uma grande volta. E já era lugar merecido para ele. Era merecido o primeiro também, e acho que é sobre isso que vamos falar hoje. Comigo tenho o estimado Fábio Babau, que está aqui. Olá, malta. Aqui o nosso Fábio, e tenho aqui o Rogério Almeida, também Olá, a fazer as vezes hoje e a fazer este grande rescaldo da Vuelta. Eu vou tirar este chapéu simplesmente porque ele não me serve. Se a Vuelta tem grandes percursos, uma coisa em que falha é na confecção dos chapéus. Os chapéus da Vuelta não servem na cabeça de ninguém, sobretudo de pessoas cabeludas. E não vamos começar por isso, se calhar vamos começar pela grande semana que tivemos de Vuelta, malta. Tivemos aqui uma semana fantástica, imprevisível a dada altura, muitos cortes, muitas reviravoltas, e se calhar começamos pela etapa 16, a primeira etapa da terceira semana da Vuelta, uma etapa vencida por Egan Bernal, uma etapa encurtada já de si, vencida pelo Bernal, e a seguir a essa etapa, que não vamos perder muito tempo hoje porque temos muita coisa para falar, tivemos o Morredero. Morredero, na etapa 17, onde vence Pellizzari, mas até chegar lá tivemos aqui uma... Assim, o que podia ter sido aproveitado por um dos principais candidatos da geral, não foi aproveitado porque cá estavam os dois em baixo nesse dia. Então tivemos a vitória, como já disse, do Pellizzari, mas ali à entrada do Morredero, a Visma estava a controlar completamente a corrida para o Vingegaard, e quando começam a subir, damos conta que o Vingegaard tem 3 gregários com ele, e neste caso o João tinha 0. Aí, que é uma situação que aconteceu um bocadinho ao longo da volta toda. E um bocado injusta a luta, não é? Tipo, ele está contra 4 e quando tens que ganhar tempo, então é um bocado complicado, não sei. Mas se fosse para conquistar a etapa, a UAE conseguia lá ter 3, 4, acho que punha lá o 7, que a mais. Eu também concordo, mas no fundo foi só um bocadinho daquilo que viemos a viver nas outras 2 semanas. Exatamente. Não é? Uma UAE super motivada no espírito da equipa. E bastante, muito unida, não é? E bastante interessada em ajudar. Uma equipa jovem, dinâmica e focada em objetivos, que eles, um como o LinkedIn. Acho que cresceram com aquela que o ciclismo é um desporto individual que se joga em equipa. Então eles estavam dentro de uma equipa a jogar individual. Acho que é um bocado muito por aí que eles fazem. Mas nesta etapa houve uma equipa que de facto esteve muito bem. A Red Bull, que pôs o Pellizzari em primeiro e ainda pôs o Jay Hindley em segundo. E também aqui tivemos o destaque de Pidcock, que voltou a estar muito bem nesta etapa. E aqui surpreendeu-me, porque eu achava que aqui, tirando Angliru que eu vi, que eu achava que ele ia perder mais do que o que perdeu, achava que aqui também ele ia começar novamente a perder e ontem fosse o fim dele. Mas não, surpreendeu-me bem. Nesta etapa gostei muito de ver também o Pidcock e o Hindley, eu esperava mais dele aqui. Esperava que ganhasse tempo. Eu, por acaso, achei interessante a Red Bull, digamos assim, desde o Angliru, que foi, sem dúvida, para mim, uma das equipas mais fortes com o Hindley e Pellizzari. E nota-se que, efetivamente, o Hindley sentiu ali uma grande confiança no Angliru, tanto que na Farrapona tentaram fazer qualquer coisa trazendo o Hindley para a frente. A verdade foi que depois acabaste por ter um Tom Pidcock também sem equipa, não é? Lá se desenvencilhou. A meu ver, lá está. Eu acho que para Jay Hindley ter conseguido aqui fechar pódio, era necessário que ele tivesse sido constante ao longo das 3 semanas e não apenas a meio da segunda e posteriormente terceira. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Achas que já tinha sido planeada esta estratégia da Red Bull de à terceira semana ser uma equipa mais forte, ou foi uma coisa que foi calhando e de repente sentiram-se bem e foram andando? Eu acho que foi calhando, porque eles, se não tivessem tido aquela etapa do Angliru, eu acho que eles nunca iriam querer ser fortes. Nem sequer na terceira semana. Exato. Viram que o Hindley estava com boas pernas ali e que conseguia lutar pelo pódio. Correu-nos bem, e na verdade correu-nos bem com isso. E a seguir no contrarrelógio, não nos correu necessariamente mal no contrarrelógio individual, até porque foi um contrarrelógio individual na 18ª etapa, que foi encurtado, venceu o Filipe Ganna, quem mais poderia vencer esse contrarrelógio,
E foi um contrarrelógio que tinha 27 km e foi encurtado Passou para 13, 14 km. para 12. Para 12, 12 exatamente, km. 12 km. Deixa-me perguntar-te, Rogério, achas que este contrarrelógio encurtado estragou um bocadinho a festa para a geral? Ou seja, o João Almeida ganhou 10 segundos neste contrarrelógio. Podiam ter sido mais aqui? Guia-nos um bocadinho por este contrarrelógio. Eu fui pesquisar um bocado o histórico do Jonas no Vingegaard, no contrarrelógio, e o que é que acontece? Ele, quando está mal, ele não é, por exemplo, o Almeida, se estivesse mal no primeiro ponto, ele no segundo e no terceiro pode recuperar. O Vingegaard não é assim. O Vingegaard está mal no primeiro, o segundo é um bocadinho pior, o terceiro é um bocadinho pior e por aí fora. E eu acho que o Almeida podia ter ganho mais 10 segundos, 11, 12, se calhar, aqui nesta situação. Ganhou 10, podia ter, se calhar chegava aos 22 segundos ali com os 27 km totais. O Almeida foi um bocado prejudicado no contrarrelógio. A meu ver, eu acho que sim. E podia ter mudado um bocado as contas, visto que saiu de lá a 40 e se ganhasse mais, ficava ali na casa dos 28, por exemplo. Sim, saiu com 40 segundos, mais 10 segundos, 12 segundos, faria ali ficava naquela casa dos 30 segundos, que seria, E às vezes seria gerível. seria mais gerível, mas também se calhar gera mais pressão na cabeça. Que ele aproximou-se muito mais, perdeu muito mais do que qualquer era expectável, e isso tudo muitas vezes mexe com a cabeça, e ao mexer com a cabeça também mexe com as pernas. Podia ter beneficiado mais o Almeida, não só na estrada, também como mexendo na cabeça do Vingegaard, que eu acho que aí foi o essencial. E também, pelos vistos, as pernas do Vingegaard. E também mexer na cabeça dos portugueses, não é? E Porque se ainda João mais, ficasse a mais. 20 segundos, tu ias para a bola del mundo com uma sensação de que ainda é mais possível do que aquilo que já parecia ser. Exatamente. Eu acho que se o contrarrelógio tivesse feito os 27 km, eu no dia a seguir estaria insuportável, absolutamente insuportável, a pensar que o João Almeida poderia ganhar a volta, mas tipo destacadíssimo. Porque também depois o pouco que ficou, os 12 km que ficaram, eram 12 km algo técnicos também. Sim. Então não era um contrarrelógio que favorecesse necessariamente os homens da geral. O Pidcock. O Pidcock, pois, Pidcock exato. foi muito favorecido pelos 12 km feitos, porque são quilómetros técnicos, e ele é em cima de uma bicicleta, ele vem do MTB, vem do XX, tem uma arte em cima da bicicleta que muitos não têm, então aí ele também saiu muito beneficiado. E também destacar aqui o Ivo Oliveira, que Exatamente. também esteve muito bem nesse dia. Foi o primeiro a assustar, entre aspas, o Foi top Gana. 5, fez quinto lugar, exatamente. O Gana teve A 10 2 segundos. horas sentado na cadeira e o Ivo foi o primeiro a assustar, entre aspas, porque acho que até estava à frente dele no segundo ponto, e acho que no fim fica a 10 pontos. Não, já não Fica a tenho 10 certeza. segundos, no final Fica a 10 segundos Os do setores Gana. não tenho Mas foi presente, durante muito tempo o Gana teve em primeiro. E só foi depois, o único que o assustou realmente foi o Jay Vine. Sim, o Jay Vine 9 milésimas. ficou a menos de um segundo, foram 9 9 milésimas de de segundo. Também é um contrarrelógio fantástico de Jay Vine. Claro. Para além, um camisola da montanha ainda fazer segundo numa etapa de contrarrelógio Mas individual. ajudar o João. A partir do momento em que não caiu é ótimo, Exato. porque ele é o nosso corredor que veio do Zwift, não é? Sim, exato. E se não caiu, Exato, fez sem exato. dúvida uma boa classificação. Num contrarrelógio técnico. Nunca Que não é esquecemos muito essa parte. bom. Mais uma jogada de equipa, não é? É uma Cada um puxa por si. equipa muito fofinha que joga muito a equipa, esta UEA, já sabemos. Passamos só rápido também uma revisão pela etapa 19, que foi uma etapa que foi uma autêntica tábua de engomar, uma etapa para os sprinters, ganha por Jasper Philipsen, o sprinter mais vitorioso desta volta à Espanha, e onde Vingegaard também, e é a nota a dar aqui desta etapa, apanhou a UAE distraída, e a própria Visma apanhou a UAE distraída, e ganharam 4 segundos de bonificações, que no esquema geral das coisas sabemos agora que não foi por aí que se fez a festa ou a diferença, mas na altura, caramba, 4 segundos de bonificações mau apanhados num posicionamento. sprint intermédio é uma daquelas coisas que estavam a dormir, não é? Quer dizer, Efetivamente, tu não podes esperar que a equipa mais vitoriosa do World Tour tenha este tipo de distrações. E a verdade é que isto tende a acontecer muitas das vezes quando Pogačar não está presente. A UAE meio que não quer dizer que se desliga, mas é assim, a equipa também está no carro, ou seja, eles no carro também estão a ver a corrida. Não sei, não faço ideia como é que a UAE, sendo a principal equipa, digamos assim, da Vuelta, porque acabou também depois por vencer enquanto equipa, se deixa distrair assim. Ou o que é que se espera ali? É mais neste daqueles sentido. casos de patrão fora, dia santo na É, loja, não porque é? a Cada partir vez que do Pogačar momento- não corre. A partir do momento tens um na fuga, tens segundos em disputa, nem podes estar à espera de pensar, a Visma não deve ir aos segundos.
Não, tu vais aos segundos. Se eles forem contigo, vão contigo. Agora, tu tinhas que ir aos segundos. A UAE tinha que ir aos segundos, na mesma. Porque a UAE é que estava atrás, não estava à frente. Sem dúvida. Eu não sei, eu fiquei sempre com aquela ideia de que eles achavam que a Visma não ia tentar isto. Mas mesmo que a Visma não tentasse, eles tinham beneficiavam. uma obrigação de... Exato. Tudo bem, o Pedersen aí já não deixava de sprint, já ia sprintar e conquistar os 4 segundos e o João ficava com os 2. Porque o Pedersen, ele próprio diz que também não tinha interesse nos segundos porque ele não precisa dos pontos. Pois, exato. Mas, epá, eu acho que não faz sentido aquele posicionamento da equipa, tu olhas e acho que tens nos primeiros 30. Foi talvez um dos momentos mais Pinazzi desta volta, Cringe. pelo menos para o EE. Mas logo a seguir a isto, no dia a seguir, não houve tempo para descanso e foi a etapa rainha da volta à Espanha. Bola del Mundo, o que é que aconteceu aqui na Bola del Mundo? Aconteceu o esperado, não é? Esperado por ti. A verdade foi que Não, também esperamos. nós sonhámos com este dia, nós esperámos por este dia e o dia aconteceu. A verdade foi que, infelizmente, não tendeu para o lado de João Almeida e, a meu ver, não foi por falta de equipa nesse dia, porque a equipa fartou-se de trabalhar ao longo do dia para levar João Almeida até lá acima e sem dúvida, tentar esta ideia utópica de tirar 40 segundos ao Vingegaard acima de 2.000 metros de altitude, o que também só de si não deixa de ser desafiante, digamos assim. E só para passar aqui um bocadinho da história da corrida, existiu uma fuga até já bem perto da parte final em que Ciccone e Landa, 2 pinos da geral desta volta, decidiram ir para a frente. São excelentes trepadores, sem qualquer tipo de dúvidas, mas a UAE fez um trabalho brutal em tentar tirar esse tempo à frente da corrida e foi já no final que, infelizmente, foi um bocadinho mais do Aliás, mesmo. vemos aqui o momento da arrancada. Esta é a arrancada do Vingegaard, já dentro, quase a entrar no último quilómetro. As pendentes Era eram- Jay Hindley que vinha a puxar na altura e a verdade é que quando Vingegaard, numa, digamos assim, numa percentagem, e está-me a faltar o termo, ou seja, eles estavam uma a porcentagem 20%. própria para cardíacos. Já estavam para aí a 20%. É uma brutalidade esta E porcentagem. a verdade é que parece que o Vingegaard ia, pela parte dentro da ia no curva. plano. Aquilo foi assustador. E logo aí percebemos que João não ia conseguir ter pernas. Já Hindley ainda tentou um bocado, mas depois também não conseguiu acompanhar. E acabou por ser o dinamarquês Jonas Vingegaard a selar, digamos assim, esta edição da Vuelta. A meu ver, chapou para ele, porque no fundo, se dúvidas existiam, elas foram completamente dissipadas no dia de ontem. Enquanto português, como é óbvio que ficamos com aquele dissabor, não é? Porque nós gostaríamos muito que o resultado tivesse sido outro, mas ao mesmo tempo também temos de ser racionais e realistas e perceber que, no fundo, não foi um resultado assim tão mau. Tivemos o melhor João Almeida que eu alguma vez vi numa prova de 3 semanas e portanto, só temos... Eu acho que, enquanto portugueses, de estar felizes, porque, efetivamente, aquilo que ele fez foi algo histórico. Deixem-me fazer-vos esta pergunta, uma pergunta um bocadinho mais geral. A UAE, durante esta etapa, trabalhou o dia inteiro para o João Almeida. Foi uma das, se calhar, poucas etapas em que eles estiveram todos completamente focados no João Almeida. Nestas linhas do tempo e nestas hipóteses todas que poderiam haver para o João Almeida vencer a volta, eles podiam ter feito alguma coisa diferente aqui? Não ir tanto para fugas, buscar etapas. Digo nesta etapa. Não, Nesta etapa, Nesta etapa não. especificamente da Nesta Bola del etapa Mundo. não. Nesta etapa só uma questão de forma. Se o Ayuso estivesse em melhor forma, não teria sido o quarto a trabalhar. Porque eu acho que ele foi o quarto a trabalhar, como é? Não, foi o quinto, neste caso saíram 4, contar com o João são 8. Ele, quando saiu ele da frente, ficaram o Grosscharter e o Jay Vine. Mas em teoria o Ayuso seria sempre em forma e um Ayuso em forma trabalhador seria o último. seria sempre o último. Seria o último e neste caso foi o quinto a trabalhar. Eu acho que o Ayuso em forma, melhor que o Vine, conseguia ter feito muito mais para o João. Agora, também já não tinhas os outros. O Grosscharter até não trabalhou mal também. O Vine também não o deixou muito longe. O Vine deixou a 3 km da meta. Não sei se o Ayuso o conseguia deixar a 2. Eu percebo. A mim, a meu ver, eu acho que não poderiam ter feito mais porque, no fundo, se tu tens a equipa a trabalhar para ti o dia inteiro,
significa que quando o último homem deixar de trabalhar para ti, tu vais ter de meter Sim. o pé e isso vai ter de ser decisivo. E a verdade é que nós nunca vimos esse kick do João Almeida, como estás habituado a ver o kick do Pogačar depois de ter a equipa toda a trabalhar para ele. E eu acho que é aqui a grande diferença. A mim custou-me um bocado ver a equipa a trabalhar tanto, porque eu já sabia que perto do final, depois, quando eles fossem necessários, porque a verdade é que quando tu estás acima de 2000 metros de altitude, eu acho que é mais cada um por si do que propriamente tu teres uma equipa. A verdade é, mesmo que o Ayuso pudesse hipoteticamente ter levado o João até aos últimos 2 km, o João ia ter sempre de fazer a parte dele depois. E a verdade foi que tu nunca viste ontem o João passar na frente. Quando o Vine sai, ele fica na frente. Sim, mas certo. aí está. Ele imprimir algum ritmo, Mas não é... notas muita diferença de quando o Vine sai e entra o João. Tu aí notas que o João começa a puxar, mas não notas uma grande aceleração como tiveste no Angliru, por exemplo. Certo. Ou que seja, as pernas não eram as mesmas. Uma diferença que eu acho que tu notas e que é importante é que tu tens o João a trabalhar ali num certo período de tempo em que está só já o João da parte da UAE e a Visma ainda tem 2 ou 3 pessoas atrás de Vingegaard. Portanto, também não estão a trabalhar propriamente para o Vingegaard, estão a segurar-se na roda. Certo. E eu acho isso interessante por um motivo, porque depois vemos o resultado da etapa e vemos como acaba a etapa, acaba Vingegaard em primeiro e ainda tens Sepp Kuss em segundo, Exatamente. a fazer segundo lugar. É a tal história de cada um por si, mas eu não sei até que ponto, se não tivesses alguém com o Almeida que tivesse aguentado um bocadinho mais tempo, lá está, um Ayuso em melhor forma, um Ayuso que quisesse trabalhar, essa coisa não poderia ter sido diferente de ir tentar agarrar o Vingegaard numa das primeiras. Eu acho que naquela subida em que quando o Vingegaard descola, acho que ninguém o apanha. Certo. Mas antes disso, ainda ter alguém ali que pudesse puxar um bocadinho e segurar um bocadinho mais a corrida. Eu concordo contigo. Aqui a realidade é, mesmo que um Ayuso em forma fosse atrás do Vingegaard, o João ia ter sempre de ir lá ter. É verdade. Sim. Percebes? Sim, e eu não acho que o Vingegaard, mesmo por ver a Ayuso a chegar e a colar na roda, que fosse abrandar. Talvez. Porque ele ia continuar a imprimir o como eu ritmo disse, dele. eu acho que naquela última, acho que é impossível. Acho que não há ninguém, não há pai para o Vingegaard naquela última. Mas antes disso, talvez a única diferença tentado seria puxar um na fuga, um trepador na fuga, um Vine, um Ayuso, e estar lá quando fosse preciso baixar. Neste caso, estar sempre à frente a controlar a distância e quando fosse preciso para vir buscar o João, vinha buscar o João. Era talvez a única coisa, mas aí está, voltamos sempre ao mesmo. Não há o kick do João, não havia as pernas do João, acho que por mais que inventassem... E porque é uma etapa que termina lá mesmo em cima, ou seja, tu não tens uma subida em alto e depois um plano, em que depois, imagina hipoteticamente alguém que esteve na fuga pode ajudar na parte plana, alguém que esteja na fuga e efetivamente depois é apanhado, ou mesmo que baixe, não é que vai conseguir adiantar muito àqueles que vêm no pelotão e são, digamos que os candidatos à geral. Eu acho que era muito complicado a UAE ter feito as coisas de forma diferente. Sim. E tanto que não fez, que o resultado acabou por ser este, e tivemos João Almeida que fez 5º lugar nesta etapa, o pódio desta etapa que foi Vingegaard, Sepp Kuss e ainda Jay Hindley, que conseguiu fazer o terceiro lugar, Pidcock conseguiu segurar-se bem ali, e ainda dar um destaque para Stanislav Anielkowski, que foi o penúltimo a chegar nesta etapa, saiu o empurrão dos Lingrinhas, chegou em 37 minutos e Incrível. 13 segundos de distância. Fantástico, é? Penúltimo na etapa Fantástico. e penúltimo na geral da volta. E penúltimo na geral da volta, estás a ver? Portanto, isto Adorado. na verdade define muito e acho que é importante também assinalarmos estes Nada estes como factos. Um bom empurrãozinho. Nada como um bom empurrãozinho de vez em quando, exatamente. A história também é feita dos vencedores e, portanto, se calhar vamos falar um bocadinho de Jonas Vingegaard, ele que venceu esta edição da Vuelta e, ao vencer esta edição da Vuelta, diga-se, é neste momento, nós gostávamos que fosse outra pessoa, mas é a 11ª pessoa a vencer a Vuelta com um nome começado por J. Nós gostávamos que fosse outra pessoa. Quem é que foi a última pessoa que venceu, Rogério, começado por J? Esta é difícil. Por J? Ai. Bom quiz. Aí, há meio assim. Eu tenho a resposta. Depois tens, foste ver? Foi Jan Ullrich, em 1999. Ai, é uma daquelas que foi ninguém chega lá. Foi o último começado por J a vencer, sim. Mas há para aí 10 pessoas antes, esqueçam. Anos 30, malta. Anos 30, não vale a pena. Oh, meu Deus. Vamos falar de Jonas Vingegaard, se calhar um bocadinho, a sua terceira grande volta, a primeira volta na carreira de Vingegaard. Tu, na semana passada, Bob, disseste que ainda sentias que o Vingegaard estava a um nível diferente. E a minha pergunta é muito simples. Achas que foste tu a agueirar para o João e como é que tu te vais redimir disto, de teres feito isto ao nosso João? Pá, se eu agueirei o João... Um pedido de desculpas, a câmara pedido de desculpa para o João, um pedido de desculpa lá para casa e aquilo que eu vos quero dizer é
o João vai vencer o Giro 2026. Ora bem, é isso que nós queremos ouvir. O pai dele acredita e eu também. Pode ser? Vale. Está perfeito. Pronto, Tá bom. acho que já me consegui livrar Acho que já te dessa. livraste. Efetivamente, senti a semana passada e senti esta semana. Jonas Vingegaard está sem dúvida num nível diferente de João Almeida. Nós temos é que aceitar isso. Aquilo que eu vi de Jonas Vingegaard ao longo desta Vuelta foi, até vou usar este termo em inglês, aquela vibe do Jonas Vingegaard de 2023, quando efetivamente deixou o Pogačar vencer as etapas que o Pogačar quis vencer e depois no final deu-lhe uma machadada no contrarrelógio, já depois de lhe ter tirado tempo ao longo dessa semana, deu-lhe uma machadada no contrarrelógio, provando que mais do que ninguém ele tinha confiança nele mesmo, e foi isso que eu senti aqui nesta volta. Senti um Vingegaard confiante, ao contrário daquilo que foi o Vingegaard no Tour, que parece que desde a primeira semana esteve sempre a correr atrás do prejuízo. Aqui tu nunca viste um Vingegaard muito ofensivo, venceu na primeira semana quando teve de vencer, e agora na Bola del Mundo acabou por dar a machadada final no dia em que tinha de dar. Também terá um bocadinho a ver com a concorrência, ou seja, ele no Tour, pareceu-me, e eu sempre disse isto ao longo do Tour, que eu achava que o Vingegaard estava a correr de forma muito conservadora, mas ao mesmo tempo estava a tentar atacar mais, ia ser um ciclista muito mais atacante, porque tinha de ser atacante, porque o adversário que tinha era um bocadinho diferente. Achas que também houve aqui, que vimos este Vingegaard diferente do Tour, também um bocadinho por respeito ao João, talvez, ou talvez porque simplesmente achava que não precisava de atacar tanto nesta prova? Acho que mais do que o respeito que ele possa ter pelo João, foi mesmo esta ideia que é um bocado, a meu ver, parece que a filosofia da Visma, que é não vamos fazer esforços desnecessários, vamos fazer aquilo que é, não vou dizer os mínimos, porque os mínimos também pode parecer um bocado mal e parece estar a menosprezar um bocadinho aquilo que é a estratégia da equipa, mas a verdade é que eles são muito eficientes naquilo que fazem. E mais do que ver um Vingegaard com respeito sobre o João Almeida, eu vi um Vingegaard super confiante, sabendo ele, também dentro de mão, que, e tu estavas a falar agora do Vingegaard do Tour, que ainda que conservador, mais atacante, a verdade foi que o Vingegaard foi um corredor muito mais atacante no Tour do que o João Almeida foi na Vuelta. Sem dúvida. E isso também se nota numa coisa muito específica, que é a quantidade de bonificações que cada um dos dois tem. O Vingegaard tem 54 segundos de bonificações nesta Volta, o João Almeida faz 20, é meio minuto de diferença, tendo em conta que acabam os dois a 1 minuto e 16 a diferença, metade da diferença que o Vingegaard fez no João Almeida é uma diferença feita em bonificações, incluindo aqueles 4 segundos em que a Visma em que a UAE andava a dormir. E por falar um bocadinho da estratégia da Visma, se calhar, Rogério, como é que foi mais ou menos, como é que viste esta estratégia da Visma para a Volta? Parece que as abelhas andaram sempre ali em torno do rei, é um bocadinho como na Fantasy, não é? Vingegaard e mais 8. É, Vingegaard e mais 8, sim. Eles jogaram um bocado assim, e vai um bocado ao encontro do que o Bau disse, que é, eles estiveram todos em torno do Vingegaard e eles foram muito conservadores, apesar do Vingegaard na primeira semana ganhar 2 etapas, uma delas ao sprint, por assim dizer, e a segunda foi logo a etapa 9, foi ao fim da semana, foi a etapa 9, que ele ganha, ele foi cirúrgico aí. Ele aí, salvo erro, ganha 24 segundos. E a partir daí não larga mais a geral também. Exatamente, é isso. Ele pegou, atacou, ganhou aqueles 24 segundos, não o vimos atacar muito, porque ele vem de um tour que teve 3 semanas a combater contra o Pogačar, entre aspas, porque não ficou muito longe, ficou 4 minutos, salvo erro, ou 5. Mas pronto. Não ficou a 9, não ficou a 8. Certo. E depois, chega aqui, acho que o segredo e o medo deles era a terceira semana. Como é que o corpo vai reagir ao fim de 2 semanas e com o Angliru num fim de semana, como é que o corpo vai reagir de terça a domingo? Ou de terça à Bola del Mundo? E acho que eles jogaram muito com isso, estiveram sempre em torno dele, a equipa esteve sempre em torno dele, isto sem dúvidas, e foi cirúrgico, ganhou aqueles 24 segundos. Quando chega agora esta semana, acho que ele já tinha a percepção que não estava ganho, mas estava muito à frente do João, ou um bocado à frente do João em termos de pernas. Supostamente dizem que ele também esteve doente, o João também dizem que ele esteve doente. Agora, sim, quando as coisas não correm sempre, exatamente como querem, geralmente eles estão doentes. Por isso, mas acho que sim, acho que foi tudo controlado e estavam todos, eram um bocado, se calhar, expectantes por causa da última semana e quando chegaram àquele dia de descanso, ok, está bem,
O Angliru correu bem, ele não perdeu tempo no Angliru, perdeu a etapa, mas não perdeu tempo na estrada, nem um segundo, chegou ao Só sprint. nas bonificações. Sim, mas Depois perde. no dia a seguir mas volta a ganhar 2 pronto. segundos dos 4 que tinha perdido. Exatamente, portanto, perde 4 na sexta, ganha 2 no sábado. Andou-se ali sempre com uma troca de segundos nas bonificações, que lá está, também nos fazia acreditar um bocadinho que o resultado podia ser diferente. Parece-me que quando o Vingegaard arranca na bola del mundo, e é um bocadinho a imagem que estamos a ver agora, que já mais distanciada, dá aquela impressão de que afinal ele estava muitos níveis acima de toda a gente, que era uma coisa que até esta volta pelo menos andávamos a falar. Já falámos um bocadinho sobre isso, não é? Se achávamos que estava sempre controlado. E a questão depois de ver toda a volta como um todo, houve alguns momentos em que a coisa pareceu realmente complicada para o Vingegaard, ou seria só este bluff de conservar energias para a bola del mundo? Acho que na etapa que ganha o Pelizari, No eles tremeram, mas quando viram que o João também não estava com as melhores pernas, ficou equilibrado. Acho que aí, porque tanto que aí, quando o João fica para trás, o Vingegaard não ataca. certo. Se o Vingegaard estivesse bem, via o João para trás, ok, meu amigo, agora vou eu para a frente e tu vais ficar aí nas covas. Mas não foi o que aconteceu. O Vingegaard ficou ali um bocado à frente dele, tanto que o João se chegou à frente e ainda o acompanhou. Ok, pois no final tem aqueles segundinhos na estrada do sprint, mas o Almeida também não estava com pernas. E eu acho que aí eles sentiram que podia estar tremido, mas quando viram que o João também não estava no seu melhor nesse dia, acho que foi a sorte deles e o azar do João. Acho que nós também fazemos um bocado de vista grossa para algumas coisas, não é? E depois também só vemos aquilo que queremos ver e basta uma etapa de Vingegaard menos bem para nós começarmos logo a acionar os alarmes e dizer que ele não está em forma e que o João está de menos para mais e Vingegaard está de mais para menos. Mas o João estava igual. A verdade é que o João estava igual e no fundo eles são seres humanos e se formos a ver bem, ontem Vingegaard também não precisava de ter atacado, era só não perder o tempo que tinha e aquilo foi simplesmente um statement, digamos assim, estou aqui e vou vencer a volta. Exato. Sem qualquer tipo de dúvidas, sem que vocês possam achar que eu não ataquei ou eu não ganhei mais segundos ao João Almeida. A realidade foi um bocado isso que eu senti. Sim. E a verdade é que venceu, e a verdade é que venceu muito bem, acho que foi um vencedor justo desta volta, não o que eu queria, e em segundo lugar ficou o João Almeida. E se calhar agora focamos aqui um bocadinho no nosso João e naquilo que foi este histórico segundo lugar do João Almeida na Vuelta, e que nos deixa a todos muito orgulhosos aqui no Falso Plano, e acho que aí em casa também. O João andou sempre assim bem na alta montanha, vimos muitas almeidadas, não é? Aquelas almeidadas de grande categoria que o João fez, mas dá a sensação que se calhar era preciso outro tipo de João aqui, se calhar para esta Vuelta. Olhando para o percurso da Vuelta e olhando para aquilo que foi a classificação, achas que era necessário se calhar um João mais explosivo para esta Vuelta? Acho que sim, acho que era necessário um João mais explosivo, porque cada vez que o Vingegaard, e que não foram muitas, arrancou, ou os outros arrancaram, ele ficou. Ele perdeu muitos segundos na estrada, neste caso muitos segundos em finais, ele perdeu de todos os segundos. O João ganha 15 segundos ao Vingegaard na estrada, só em contrarrelógios. Do resto, na estrada ganha-lhe 0 segundos. O resto foi tudo a perder. Tudo o que seja corrida em pelotão, ele nunca ganhou propriamente. Não ganhou, exatamente. Perdeu sempre, aliás. Perdeu sempre segundos. Ganhou no contra-relógio de equipas e ganhou no contra-relógio individual. Exatamente. De resto, eu acho que ele precisava de mais explosividade. No final, consegui responder mais. Que ele este ano já melhorou muito essa parte. E já o elogiámos aqui muito. Onde duvidámos no início do ano, já o elogiámos aqui muito. Mas nesta fase, ele faltou-lhe isso. Ou faltou-lhe isso para o Vingegaard. Sem dúvida. A diferença. É diferente tu estares a ir atrás de Kevin Vauquelin com o Oscar Onley na roda e depois estares a fazê-lo com o Jonas Vingegaard, que teve há uns meses a combater contra Tadej Pogačar. Exatamente. Quando o João também estava lá presente. Eu acho que isto marca um início interessante deste novo João Almeida e mais ofensivo. Podemos, sem dúvida, colocar as questões hipotéticas do se ele não tivesse caído no Tour. Mas se não tivesse caído no Tour também poderia estar mais cansado de ter completas 3 semanas. Exatamente. Portanto, nós nunca sabemos como é que a coisa iria ser. Agora, aquilo que eu retiro de positivo foi que foi muito bom voltar a ver o João terminar uma prova de 3 semanas e vê-lo no pódio, igualando Joaquim Agostinho, que tinha sido o melhor resultado em 74. Na altura, Joaquim Agostinho, curiosidade,
disse que lhe roubaram segundos no contrarrelógio e por isso é que ele ficou em segundo. Eu acho que o João este ano pode dizer que lhe roubaram a equipa, porque efetivamente... E lhe roubaram 20 km no contrarrelógio, nem foram segundos, foram quilómetros no contrarrelógio. 15. Pá, Eu vou dizer 20, João Almeida, vou dizer 20. Mas é muito bom, no sentido em que eu não esperava que o João tivesse estado tão bem. E a verdade foi que, efetivamente, ele esteve bem ao longo das 3 semanas. E achas que ele podia ter feito melhor se não tivesse vindo sozinho à volta? Sem dúvida que acho que ele poderia ter feito melhor. Veio com o Ivo. Veio com o Ivo, sim. Certo, está bem. Sem dúvida. A verdade é, mesmo um João Almeida com uma equipa mais em torno de si, eu nem sei se isto existe. Uma equipa em torno de João Almeida. Claro, isto acontece em provas de uma semana, em provas de 3 semanas acho que nunca vi acontecer. Em provas de uma semana também é raro. Porque quando acontece, tu tens... dentro do autocarro às vezes acontece. Metem o João no meio. O João está ali no meio na rodinha. Pois, a verdade fora do autocarro eu nunca vi. Quando tu tens uma equipa tão focada em vencer pequenas batalhas, não significa que ela queira ganhar a guerra e a verdade foi um bocado isso que aconteceu. Eu acho que para a UAE... se colocarem esta Vuelta em perspectiva, vão dizer que venceram 7 etapas, que têm a camisola da montanha. Mas eles fazem e isso. Que fizeram um pódio com João Almeida. Isto fica em terceiro plano. Fizeram um pódio com João Almeida. Mas olha que deve ser mais ou menos essa lógica, exatamente. Camisola da montanha e pódio de João Almeida. O que não deixa de ser... E o Machinha abraçado ao Ayuso e ao Soler. Sem dúvida. O que não deixa de ser triste enquanto português, mas ao mesmo tempo dá-me aqui a ideia de que no próximo giro, vamos ver como é que será a gestão com o Isaac Del Toro, não é? Mas eu quero acreditar que no próximo giro o João vai estar presente e depois o João, eu acredito que se calhar deva fazer giro e tour para o ano. O Pogacar deve querer o João ao lado dele mesmo, cansado, entre aspas, do giro. Possivelmente, mas foi muito bom. Acho que, no geral, foi umas 3 semanas do João brutais. Para ser perfeito, não poderia ter perdido tempo naquelas etapas em que, tecnicamente, não eram etapas para o João perder tempo. Uma coisa é tu perderes tempo numa chegada em alto na Farrapona ou no Angliru. Aí era, digamos que, aceitável. Agora, em etapas em que ou a tua equipa está distraída ou tu estás distraído, não faz sentido nenhum. E é assim que se paga, não é? Porque é um bocado aquela cultura da Visma de ganhar... ganhos marginais, digamos assim. É um bocado como o Roglic corria. O Roglic corria muito assim, que aqueles bocadinhos só. Se calhar, com isto, também já conseguimos um bocadinho concluir que, se calhar, o João Almeida estamos mesmo já definidos, se ainda houvessem dúvidas, que estamos a falar de um corredor capaz de vencer uma grande volta. Qual é a importância deste resultado, Rogério, para o ciclismo nacional? O que é que podemos esperar do João no futuro próximo? Do João, eu acho que podemos esperar uma vitória no futuro. Agora, ele estava a falar do Giro 2026. É uma grande possibilidade. A não ser que o Vingegaard decida ir ao Giro e feche já a trilogia. Isso pode acontecer. Fala-se disso, do Vingegaard ir ao Giro. Agora, se vai acontecer, se o Vingegaard vai ao Giro, o João vai fazer mais um segundo lugar. Depois é o problema desta malta, não é? Este Pogacar e Vingegaard que parece que andam a colecionar grandes provas como se fossem troféus da PlayStation. E é esse o problema depois, é que não deixam nada para os outros. Os outros tentam fazer e tem que completar a trilogia. Eu acho, lá está, deve ser um bocado desmotivante para os outros ciclistas quando tu percebes que há um corredor que só porque não ganhou o Tour vai à Vuelta para vencer. Deve ser tão desmotivante. Tipo, eu vou à Vuelta porque eu não consegui ganhar o Tour, mas eu preciso pôr aqui mais uma grande volta no meu currículo. Desculpem lá, malta. Desculpem lá. Eu vou levar isto para casa. No fundo foi o que Pogacar fez no ano passado. Mal ele sabia que Vingegaard ia cair no País Basco e efetivamente levou o Giro e depois levou o Tour. Teve sorte. Mas sim, a Visma fez isso aqui como o AIF fez o ano passado com o Pogacar. O Pogacar tinha perdido as outras duas. Ok, tu tens que ter uma vitória para te motivares. Então vais ao Giro, ganhas de certeza, por assim dizer, e vais ao Tour e depois o que acontecer, acontece. E aqui foi a mesma coisa. Pá, rapaz, já perdeste agora ao Tour outra vez, tu tens de te motivar, vais à Vuelta, não está lá o Pogacar, tu ganhas aquilo, para o ano estás fresco. E acontece o que acontecer. Se calhar agora vamos falar um bocadinho sobre estes mesmos... vou usar a palavra, não é uma palavra bonita, mas estes frustrados que ficaram, os outros ciclistas que ficaram na luta pela geral e que não conseguem ainda competir com estes aliens. Será que um dia conseguem, no caso de 2 deles?
E começamos um bocadinho, muito rapidamente, esta luta do pódio, Pidcock contra Hindley. O Pidcock segura o seu terceiro lugar. Como é que é? Temos grande voltista ou isto é uma daquelas coisas bizarras que só acontece na volta de vez em quando? Tipo o Ben O'Connor exato. ou o GC Cus. É por aí. Aquilo que eu sinto é Pidcock tem vindo a melhorar o seu resultado em grandes voltas, ou seja, ele em 2023 faz 16º no Tour, 2024 faz 13º e agora aqui era expectável fazer um top 10. Um pódio. Estão a brincar comigo. O homem bateu-se no Angliru. Na Farrapona aquilo correu-lhe um bocado mal, no sentido em que ele já estava para lá de Bagdá, digamos assim, foi mesmo levado aos extremos e por isso mesmo eu achei que na terceira semana já Hindley iria estar mais forte que Tom Pidcock, até porque Hindley tinha Pellizzari, Pidcock nunca teve propriamente uma o Damian equipa. Nelson. Agora, se isto vai fazer com que a 36,5 construa uma equipa para uma volta de 3 semanas em torno de Tom Pidcock, não sei, só acho que ao mesmo tempo esta ideia de Pidcock sozinho lhe assenta bem porque ele é um corredor bastante solitário e que pensa muito nos resultados dele mesmo. Nós vimos isso na saída da Ineos, em que basicamente foi ali tipo, uma divergência de visão e porque Pidcock já não estava para aquilo e efetivamente sentiu que teve aqui uma equipa que lhe deu as condições para que ele pudesse brilhar numa grande volta. E eu acho que isso... Sem dúvida que é brutal, mas não deixa de ser surpreendente. Ele já tinha deixado bons indicadores no Tour de Al-Dula, no início da época, em que ganhou a prova rodeado de camelos, literalmente rodeado de camelos, malta, não estou a falar dos outros ciclistas, é mesmo tira aquele troféu e fez outros bons resultados, assim, de pódios em voltas mais pequeninas, mas são voltas de uma semana, não são 3 semanas. A mim, pessoalmente, surpreende-me também Jay Hindley, que este ano ainda não tinha feito grandes resultados, para além de um top 5 no Tirreno Adriático, e que chega aqui e faz uma volta de 3 semanas fantástica. Mas o Jay Hindley é isto, não é? O Jay Hindley é grandes voltas. Para provas de uma semana, ele é capaz de fazer vários top 10, mas tu nem notas que ele está lá. É verdade, mas aquele ano... top 10 falso, porque ele vai subindo. Estar bem numa grande volta. E a verdade é que eu próprio não senti que... Ou seja, quando eu vi a start list, eu achava que era Pellizzari que ia ser o homem... Achava porque eu não tinha a noção que o Hindley ia estar tão bem fisicamente. E é mesmo, eu acho que essa mesmo Super Pellizzari agora que temos que falar aqui um bocadinho, porque logo abaixo destes dois, do terceiro e do quarto lugar, tivemos a Juventude. Com Riccitello e Pellizzari. Entre os dois, há aqui futuro para um vencedor de grande volta, assim muito rapidamente? Pellizzari. Entre os dois, se me dissesses qual deles pode ganhar, é o Pellizzari. Acho que o miúdo tem é um grande talento, tem um grande futuro. Sim. Teve azar este ano em 2 grandes voltas, faz 2 sextos lugares e perde 2 vezes a camisola da Juventude por 1 lugar, né? Fica em segundo nas 2, mas pronto, numa perde para o Del Toro, noutra perde para o Riccitello, que foi merecido, também se bateu muito bem. E agora, acho que, sim, voltando, acho que o Pellizzari tem mais futuro, mas o Riccitello, numa equipa, como já falámos em off, uma Education First, que lhe dê mais à vontade para trabalhar, acho que também pode ser... Eu vejo o Riccitello a fazer bons resultados, sobretudo, lá está, se houver uma mudança de equipa, uma equipa que já percebemos que a Israel neste momento, a IPT, não está propriamente... Está a perdê-los todos e, portanto, já foi Derek G, provavelmente Riccitello será a seguir e eu veria Riccitello muito bem numa equipa, assim como uma Education First ali, uma segunda linha para o Carapaz, alguma coisa. Uma Bora, só que na Bora já tem muitos agora nesta fase. Até uma Jayco ali, uma Jayco também. Lado a lado com o Ben O'Connor. Tu, quando deixares de ambicionar a da Juventude, só podes ambicionar a da geral, não é? E Riccitello não é forte no contrarrelógio. Tu colocas-o no Tour com um contrarrelógio de 30 km e ele vai perder tempo. E toda mas a gente pode apanhar uma sorte de um giro que não vá para o Pogacar, que não vá a Vingar, que não vá a João. O giro é a corrida da sorte mesmo. A corrida da sorte então, olha, deixa lá ir ao giro para ver se tenho sorte. Quem ganhou este ano? É verdade, não, e tu tens razão. E no ano em que já Hindley venceu o giro, que foi o ano em que o João andou quase o giro inteiro de camisola cor-de-rosa, aquilo também não era para o Hindley, e no final foi. E vai saber, e é assim que funciona. Agora, eu gostava de vos perguntar uma surpresa e uma desilusão da GC aqui a cada um de vocês. Quem é que te surpreendeu mais, Rogério, e quem é que te desiludiu mais? Pidcock. Pidcock como surpresa? Como surpresa, Pidcock. Acho que a Vuelta criou aqui um problema que deu-lhe a ilusão que ele pode ser voltista. Infelizmente. Vamos ver como corre. E desilusão? Bernal. Bernal. Ok, Val. Para mim, a surpresa foi ter Torsten Tryan no top 10.
Não esperava que ele fosse o melhor Se ele se tivesse Bahrein. aguentado. Não achava que ele... Para Nem mim sequer foi fosse o melhor surpresa do no Bahrein, sentido não é? de que Melhor eu Bahrein, não estava à pronto. espera que ele fosse o melhor Bahrein. Eu achava que era Tiberi, que ia fechar Estás onde, dentro do top Tiberi? 10 da Vuelta. Onde é que estás, Tiberi? Não estás cá. Para mim, a maior desilusão da geral foi, sem dúvida, David Gaudu, depois daquela primeira semana que tanto prometeu. Saudades daquela primeira semana. Escusado será dizer que Gaudu ficou a mais de 2 horas de Jonas Vingegaard, não é? Que flagelo. Para mim, eu sublinharia como surpresa, acho que Thomas Pidcock foi surpresa, e a desilusão para mim foi Giulio Ciccone. Eu achava que Ciccone iria fazer uma grande volta. Ele avisou, mas eu acreditei. E ele gastou, não acreditei nele. Ele gastou os foguetes todos na primeira semana a tentar fazer Lá está, geral é um e depois não bocadinho tinha a na lógica. segunda. É um bocadinho a lógica do Godot. Achei Yeah. que Portanto, podia depois ser. veio aquele problema que ele estava meio lesionado na zona do cox e Yeah. o Henrique na semana passada chamou no rabo mesmo e efetivamente passar muitas horas em contacto com o selim acaba por ser Aqui a moderação é desconfortável. mais séria, vamos chamar-lhe Coxis. esta Coxis, semana. parece-me bem. Vamos se calhar dar uma palavrinha muito rápida aos sprinters. Foi 3-1 em etapas para Jasper Philipsen. A última etapa foi ganha pelos protestantes, portanto não houve assim ninguém a vencer a última etapa, que foi... aliás, os protestantes que venceram várias etapas ao longo deste giro, venceram mais etapas que Mads Pedersen, na medida em que conseguiram cancelar mais etapas do que Mads Pedersen. Mas a verdade é que a camisola verde vai para o ciclista da Lidl Trek, que conseguiu ainda assim acumular o maior número de pontos. Não temos muito tempo para falar sobre isso, se calhar vamos passar um bocadinho só à classificação de equipas muito rapidamente, apenas para fazer uma pergunta que já apareceu um bocadinho aqui, não é? Que a UAE vence esta classificação de equipas, vence 7 etapas, leva a camisola da montanha com o Jay Vine, leva a vitória da classificação por equipas. E não é a melhor Isto equipa. é uma volta... sim, mas é uma volta ganha pela UAE? A UAE venceu esta volta com isto? Sim. O Machin diz que sim, de certeza. Mas o que é que tu disse? O que é que o O Henrique que é que eu diz? digo? O que é que o Henrique diz? O Henrique, o Rogério, desculpa. O Henrique. Não, eu acho que pela UAE a equipa é ganho, porque levas 7 etapas, levas um terço das etapas do total, levas a melhor classificação de equipas, mas levas a melhor classificação de equipas porque andaste à procura das etapas, estiveste nas fugas. Não estiveste à volta do teu líder, que para mim era o objetivo principal, seria ganhar a Vuelta, não sabendo como é que o Vingegaard estava. Se o Vingegaard podia dar o berro na última semana e o João não tinha equipa na mesma, porque andaram a disputar etapas, andaram a gastar foguetes onde não deviam, e acho que para eles pode ser, para mim não são a melhor equipa. Para mim é a Visma. Bom, muito rapidamente. Para mim não já foi disseste um vitória, mas eu acho que enquanto equipa, a equipa tem de o ver dessa forma, da mesma forma que a Visma no final do Tour, na última etapa, quando o Wout van Aert dropou Tadej Pogačar, veio dizer que só Van Aert consegue dropar Tadej Pogačar. Eu acho que a UAE acabou por fazer um bocadinho o papel que tem de fazer enquanto equipa, que é enaltecer aquilo que houve de positivo para tentar esconder aquilo que foi menos positivo, que foi no fundo a equipa. Exato. A minha mensagem para a UAE neste momento é: parabéns UAE por esta vitória, por favor não o voltem a repetir. É um bocadinho isto. Mas eles gostam disto. Vamos a um dos momentos mais esperados sempre da Vuelta e do final de uma grande volta, que são os prémios Falso Plano. Para esta Vuelta temos vários prémios a atribuir. Começamos pelo melhor momento da Vuelta. Qual é que foi para ti o melhor momento da Vuelta, Roger? Estar no Angliru, ver o olhar matador do João a puxar, cantar os parabéns ao Ivo e ver o Henrique de chinelos. Fantástico. Lá está. Para mim, isto é o melhor da Vuelta. O Henrique a subir e A descer subir o Angliru Angliru de chinelos, atenção. Como é que uma pessoa A sobe e subir. desce o Angliru de chinelos? Isto é uma coisa que, para mim, isto não é só o melhor momento da Volta. Isto é o E melhor não contente, momento da repete em época de farrapona. ciclismo. Mas pronto. O teu melhor momento da Volta? O melhor momento da volta para mim foi sem dúvida quando abri o telemóvel e percebi que Juan Ayuso tinha chegado a um acordo para rescindir no final desta temporada. Tão bom. Melhor não vi. Confesso que foi muito próximo do meu. O meu foi a grande almeidada de Angliru, mas confesso que esse foi um segundo momento ali muito, muito a seguir. Temos a seguir o prémio Revelação para a melhor revelação. A maior revelação desta volta, para mim, foi Torsten Traen. Saber que teria sido um ciclista de top 10, não esperava. Bom, qual é que foi a tua melhor? Eu estava aqui um bocadinho indeciso entre Tom Pidcock e Richie Tello,
mas sem dúvida que tenho de dar aqui prioridade a Tom Pidcock, porque um terceiro lugar é diferente de um top 10. Não é para todos. E não é para todos, de facto. Melhor revelação. O meu, para mim, já falámos de Richie Tell, Pidcock, etc. Vou falar do Balderstone, porque por momentos Falei o da semana rapaz passada. pensei que era o único espanhol que ia ficar no top 10 e afinal não conseguiu. Mas pronto, mas acho que ele teve bem. Não, e que, aliás, o Bau avisou a semana passada que disse grande revelação para a terceira semana pode ser a Bel Balderstone, que era um ciclista. A Caja Rural normalmente tem sempre assim um ou dois ciclistas que saem um bocadinho da caixa e fazem assim umas coisas engraçadas, sobretudo nas clássicas. Eu tenho um que estou sempre de olho, que é o Alex Molenar, que de vez em quando decide subir, sobe, que é uma loucura. Exato. E eles têm sempre assim uns ciclistas fora da caixa. Desta vez calhou ao Balderstone, vamos ver quem é que calha para a próxima. Depois temos um prémio que para mim é o meu prémio favorito, o prémio Ben O'Connor para a melhor prestação numa etapa da Vuelta. É um prémio que não se repete e portanto é isto, é só para uma etapa da Vuelta em específico. Rogério, qual é que dirias que foi a melhor prestação de um dia nesta Vuelta? Ayuso, em Paulo Andorra, não consegue subir, não, chega ao início da subida dos 13 km finais e fura as duas pernas e no dia seguinte vai para a fuga e ganha a etapa que é... Mas acho que condiz que a etapa que é o Huesca da La Magia. É uma daquelas E ele fez magia, apareceu. É uma daquelas com o Evan Polka, né? Fica 20 minutos para trás e depois vai tentar, vai tentar a piadinha a seguir. Para mim, a melhor prestação numa etapa foi sem dúvida a prestação do João Almeida no Alto do Angliru, até porque nós depois dessa esperámos mais e não houve propriamente mais a não ser no contrarrelógio individual. Para mim, eu destaco uma prestação muito específica, porque foi num sítio muito específico da Vuelta, que foi na terceira etapa, a curva que David Gaudu faz para a meta e faz aquela curva em que corta completamente o sprint a toda a gente e vence a etapa contra Mats Pedersen e Jonas Vingegaard. Para mim, são os meus 5 metros favoritos da Vuelta. O Pedersen nem podia falar nesse dia. Foi inacreditável e lá está. E acho que honra Ben O'Connor dar este prémio a David Gaudu, da minha parte. Temos também o prémio Pinazzi, um prémio já clássico do falso plano, o prémio Pinazzi para o maior pino desta Vuelta. Quem foi o maior pino desta Vuelta para ti, Val? Eu não me queria estar sempre a repetir, portanto, para não estar sempre a carregar no rapaz, eu acho que o maior pino desta Vuelta foi o Juan Ayuso. Não, só para não repetir. Só para não me repetir muito, porque efetivamente é um miúdo que tem imensas condições, uma qualidade enorme, efetivamente tem a cabeça num sítio diferente da equipa e no fundo eu acho e só espero que para o bem dele no futuro que encontre uma equipa capaz de olhar para a visão dele e que consiga ver aquilo que ele vê, porque efetivamente mais ninguém viu aquilo que ele viu. Sabes onde é que ele era bom? Na Q36,5. Com o Pidcock. Eu acho que ainda vamos falar muito de Juan Ayuso nas próximas semanas e nos próximos meses. Na off-season acho que vai ser dedicada quase toda ao Ayuso. Quem é que foi o teu Pinazzi desta volta? Não, eu ia dizer o Higuita, mas o Higuita já vem há muitos anos, então vou dizer num geral os espanhóis já eram top 10. Acho que é uma grande falha na Vuelta não teres um espanhol. Quando tens Landa a correr, quando tens Ayuso a correr, tu tens 0 espanhóis no top 10. Isso acho que é uma grande falha, são os grandes pinos. É uma pena, mas lá está também o grande espanhol em que eles tinham dedicado tudo, é o espanhol que o Bau destacou, que apelidou era o Pinazzi de serviço. Para mim, eu acho que o Pinazzi desta volta foi António Tiberi, não falámos quase Ele estava a correr? Ele estava a correr, ficou a 2 horas e 1 minuto em 41º lugar e era uma pessoa que eu tinha escalada para um top 5, um top 10. Chamem-me louco, mas eu achei que ele talvez conseguisse. Eu também. E para a juventude. E para a juventude um grande candidato, a seguir ao Ayuso, portanto, na verdade, foram 2 Pinazzis da juventude. Posto isto, vamos ao momento que, como hoje, patrão fora, dia santo no podcast, temos um prémio especial, o prémio Memorial Henrique Augusto, para o momento mais engraçado desta Vuelta. Bal, se calhar começamos por ti e destacares qual seria este momento. Para mim o melhor momento foi efetivamente Marc Soler, quando se começou
a deslocar em direção a um espectador enquanto fazia uma das subidas e simulou que lhe ia dar o seu bidão de água, porque geralmente os ciclistas Vamos costumam a ver fazer agora a isto, e no fundo, antes de lhe dar o bidão de água, Aí está, o que é que encharcou acontece? todo Pumba, de água. bidão E a cara dele. Ainda se riu na câmara, como olhem para mim, sou o mais engraçado, É fantástico, a cara dele. badass. Pá, vamos ver outra vez, isto é fantástico. Será que ele imaginou que era o João? Não faço ideia. Está muito bom. Epá, Pá, isto é está muito muito bom. bom. É muito bom, porque ele faz, é mesmo propositado e mesmo para o ri-se vídeo, é e- fantástico. Mesmo a Marco Soler. Mesmo a Marco Soler. O Marco Soler, que diga-se, e descobri isto agora na preparação deste programa, que isto é um programa sério e tem preparação, é o ciclista que mais vezes correu lado a lado com o João Almeida na carreira do João Almeida. É o ciclista que mais vezes foi parceiro do João Almeida. Ele e o Ivo Oliveira. São os dois Uau. ciclistas. Ok. Mais dias de corrida. Juntos. Juntos, Na mesma já equipa, percebi. sim. Não é Yeah. contra Ok. um contra o outro. Pronto, porque Na mesma podia ainda equipa. ter batido com a Movistar. Não, ok. na mesma, Olha, na mesma engraçado. equipa. Rogério, temos ainda o teu momento, que na verdade é o mesmo É que o o meu. nosso momento. E que é, para mim, de longe, o momento mais engraçado desta volta, o momento mais bizarro desta volta. Sim, é Dá-nos quando- aqui um bocadinho de contexto. Isto acontece na tal etapa que eu falei do Ayuso, que é quando ele se descola no dia anterior e depois vai para a fuga e ganha a etapa, ainda tentou 2 ou 3 vezes na fuga e conseguiu ganhar. E eis que surge esta publicação nas redes Eis que surge esta sociais. publicação. Infelizmente De quem? De quem? foi apagada. Esta publicação é do pai do João. Surgiu esta publicação. É muito boa. Eu percebo o porquê de ter desaparecido, mas é das melhores publicações que. Sim, na verdade, que se pode na verdade fazer. o momento mais engraçado desta volta não foi feito por nenhum ciclista da volta, foi feito pelo pai Pai. do João E Almeida. é assim, é uma pessoa que- 5 estrelas. que é Já estive fantástico, com é um ele homem 2 ou fantástico. 3 vezes. É uma pessoa 5 estrelas que quer mandar um abraço ao Dário e tens que aparecer aqui um dia. Exatamente. Um dia vem cá até para explicar isto. O convite fica feito. Dário, quando quiseres, o falso plano é teu também aqui. E até para poder explicar este equipa dos palhaços, que na verdade nós aqui no falso plano, eu arrisco-me a dizer, estamos contigo e concordamos plenamente com cada uma das letras desta frase. Bom, já não temos muito mais a dizer, só para fechar muito rapidamente uma coisa: vencedor da Volta 2026. 26? 26. 26? Tadej Pogacar. Tadej Pogacar? Achas? Quem é que achas que vai vencer Se a Volta for. 2026? Vai salvar a época, Pogacar vai ganhar na Vuelta. Duas para Pogacar. Eu acho que Almeida vem para a vingança na próxima volta. E ganhar o Giro e a Volta, isso era top. Ganhar o Giro e a volta. Vingança. Por que não? Vingança. É uma vingança aqui a acontecer. Não falemos da mascote do Mundial, que é o Vingança, não é? Não vamos falar dessa. Mas pronto, temos muito bom ciclismo pela frente nas próximas semanas. Temos um Mundial a acontecer. Temos 2 clássicas do Canadá que já aconteceram, mas que também foram muito bom ciclismo. Temos campeonatos do mundo pela frente. Há uma prova na China ainda por acontecer e vamos ter muito, como eu adoro provas na China, e vamos ter muito pela frente. E a melhor notícia, Henrique Augusto há de voltar um dia e não vão ter de maturar a mim. Portanto, obrigado. Lembra-se de seguir sempre o Falso Plano em falsoplano.pt. Twitter, YouTube, Spotify, Apple, estamos em todo lado e mais algum, só não estamos no LinkedIn, acho eu, de resto estamos em todo lado. Também estamos no Instagram Falso Plano Blog. Mais um obrigado à Bola TV também aqui pela parceria e vemos no próximo episódio, malta. Até lá.